Gente, saiu então. A TV Globo e o Datafolha acabaram de divulgar uma nova pesquisa para a presidência da República. Tem números importantes para você acompanhar e daqui a pouquinho tem análise do nosso time também. Lula do PT lidera com 45%. Bolsonaro vem em seguida com 32%. Ciro Gomes do PDT tem 9%. E atenção, Simone Tebet do MDB aparece agora com 5%. Soraya Tronic, do União Brasil, tem 1%. Brancos e nulos somam 4%. Os indecisos são 2%. O Datafolha também simulou cenários de segundo turno para a eleição presidencial. Entre Lula e Bolsonaro, o ex-presidente aparece com 53% contra 38% do presidente Bolsonaro. Yuri Pita, saíram os números. Eu falei uma atenção ali da Simone Tebet porque me chamou, claro, o patamar, me chamou ali bastante atenção o patamar dela. Mas, obviamente, querido, vamos começar com o presidente Lula com 45%, Bolsonaro com 32%. Na anterior, Lula tinha 47%, Bolsonaro está no mesmo patamar, 32% também. Exato. O ex-presidente Lula oscilou dentro da margem de erro, para menos, mas não é de todo errado você chamar atenção para Simone Tebet, porque ela foi a única desses quatro que cresceu além da margem de erro. E esse crescimento dela, de Ciro Gomes, e essa queda do ex-presidente Lula deixam, o Datafolha confirma um cenário que as outras 3 pesquisas da semana já estavam indicando, que está prática, pelo menos neste momento, muito difícil que a eleição se resolva em primeiro turno. Sim. Se faz necessário um segundo turno, porque Lula está com menos de 50% dos votos válidos. Porque além desses 3 candidatos, Jair Bolsonaro, Ciro Gomes, Simone Tebet, outros 3 candidatos, puxando aqui pela memória, também tiveram pelo menos 1% das intenções de voto. Ou seja, o Datafolha já faz essa conta e diz que Lula está abaixo dos 50% dos votos válidos. Esse é um dos aspectos. A gente estava falando, Mona, dessas pesquisas que saíram São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. O Datafolha também aponta a redução da vantagem de Lula na região sudeste. Caiu de 12 para 6 pontos pelo Datafolha, que é o grande campo de disputa. Sim. Além de concentrar os 3 colégios eleitorais de maior volume, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, a grande questão é que é onde Bolsonaro pode tirar a vantagem que Lula tem na região Nordeste e continua, ele está com 58% no Datafolha de hoje, mas porque nas outras regiões, Centro-Oeste, Sul e Norte, mesmo que Bolsonaro vá muito bem nessas campanhas, repita boa parte da sua performance na eleição de 2018, não é suficiente para compensar essa margem de Lula, que é muito maior de uma margem já expressiva que Fernando Haddad teve em 2018 em relação a Jair Bolsonaro. Ótimo, fica aqui do meu lado para a gente colocar todo mundo na conversa. Thaís Arbex, isso, minha querida, que bom que você está aqui também, para a gente olhar os números e trazer a repercussão também, né? Claro, eu e o Yuri, a gente estava chamando a atenção para a Simone Tebet. Simone Tebet, que teve uma atuação absolutamente peculiar e muito bem avaliada, né, no debate da Band. E por que eu pontuo isso? Porque o Datafolha foi feito, sim, entre ontem e hoje. É quentíssimo. Inclusive, até o horário de divulgação da pesquisa atrasou e a gente estava aqui na expectativa enorme, né, Thaís? Feito o esclarecimento, quero te ouvir. Diga. Mona Lisa, enquanto vocês conversavam, eu fui olhar o detalhe do Datafolha. Por favor. E aí, algumas coisas chamam a atenção para explicar um pouco dessa oscilação negativa do ex-presidente Lula e por que não vai para o presidente Jair Bolsonaro, mas sim ganham Ciro Gomes e Simone Tebet. Uma informação que eu achei interessante. Lula caiu bem nos jovens de 25 a 34 anos, que representa 20% da amostra. Ele foi de 49 para 42. E aí, Ciro Gomes, nessa faixa etária, na verdade, na faixa etária anterior, de 16 a 24, ele sobe de 8% para 15%. E aí vem Simone Tebet, onde ela ganha muito entre as mulheres. Porque é importante a gente pontuar isso, por quê? Porque o debate, que ela teve um desempenho considerado muito bom por todas as campanhas e até mesmo pelo Datafolha, que fez uma pesquisa naquele dia com os indecisos,
ela foi uma das protagonistas desse momento contra as mulheres. O presidente não só atacou a jornalista Vera Magalhães, mas também a senadora Simone Tebet. Ela cresceu de 1% para 6% entre as mulheres, Mona Lisa. Sim, a maior parte do eleitorado é feminina, se eu não me engano, 53, que bom. 47. Euripidia aqui me ajudando, 53%. E vamos deixar claro, mulher rechaça discurso de violência, pelo cuidado maternal com os seus, com quem você ama. A mulher não gosta de agressividade, a eleitora não gosta de agressividade, né? Isso é pontuado desde sempre nas pesquisas. E no debate, a Thaís detalhou bem ali, até a avaliação de Simone Tebet, a atuação dela foi firme, mas em nenhum momento violenta, né? Exato, e esse é um aspecto importante, porque qual é a estratégia do QG de Simone Tebet? De fazer com que ela conquiste o voto feminino, seja uma candidatura feminina, sem necessariamente ser feminista. Sim. Na leitura deles, porque isso poderia afastar alguns segmentos, como, por exemplo, eleitoras mulheres mais conservadoras, por exemplo, do segmento evangélico e por aí vai. E nesse aspecto, a performance de Simone Tebet conseguiu ser exatamente isso que você falou, Mona. Conseguiu enfrentar a violência dos homens ali, nesse discurso, nessa retórica. E o Renato Meirelles, que nos acompanha, eu e a Thaís Arbex, no Arena Eleições, com o Márcio Gomes, destaca muito isso, que muitas mulheres, principalmente as mais pobres, vivem uma situação de machismo, de violência doméstica e conseguem se retratar nesse aspecto. Agora, apesar disso, dessa boa performance de Simone Tebet, olhando rapidamente aqui nos gráficos que a Folha e o G1 publicaram, houve um aumento na diferença de Lula para Bolsonaro nesse segmento feminino, o que é uma boa notícia para o ex-presidente e uma má notícia para o presidente Bolsonaro, que precisa melhorar a sua imagem. E aí, de novo, a gente falando de um debate, né, Thaís? Foi tão marcado pela temática das mulheres. Esse tipo de performance do presidente prejudica. Só um adendo, não sei se dá tempo, Mona Lisa. Dá sim, claro. A gente vai estourar o tempo hoje, já estou avisando o editor-chefe. Brincadeira. Diga, querida. Agorinha há pouco, naquela tradicional live que o presidente faz às quintas-feiras, ele voltou a falar com uma forma machista em relação às mulheres. Então, não ficou isolado, não é um caso isolado. E esse número que o Yuri destaca é um número bastante determinante para o presidente, porque são as mulheres e talvez as mulheres pobres que vão definir essa eleição. Sim, que vivem a violência dentro de casa e no seu entorno, né? Isso é bem relevante. Vale rapidinho. Sim, entre os indecisos das pesquisas, tem mais mulheres do que homens. Sem então, dúvida. é a mulher que tem que ser conquistada nesse bom sentido, não nas piadas misóginas.